Bom dia, nós do Centro de Memória estamos aqui hoje para entrevistar a professora Odileia Correia, professora de Informática, que já foi gestora da FATEC, e hoje está nos dando a sua ilustre presença para a nossa entrevista. A primeira pergunta: como a senhora começou a sua trajetória profissional? A sua trajetória começou aqui na FATEC ou foi em outro lugar? Não foi, gente. Primeiramente, bom dia, né? É uma honra estar aqui com vocês, né, fazendo essa entrevista, falando um pouco do trabalho daquilo que a gente realiza, né, no dia a dia. Na verdade, foi antes mesmo da FATEC, eu já trabalhava em escolas privadas. Assim, no primeiro ano do ensino médio, já tinha decidido que ia fazer informática. Naquela época, no caso, começavam os cursos de informática, eu fiz formação de professores. Então eu quis fazer o técnico de informática, fiz depois o técnico, só as disciplinas mesmo no curso. E assim, eu quero fazer informática. Estava fazendo formação de professores e tinha essa ideia de fazer informática e acabei seguindo, no caso, na área, apesar de gostar de algumas disciplinas como português e literatura. Sempre fui apaixonada por essas disciplinas. Matemática, sempre fui muito, sempre dei bem, né, nas disciplinas de matemática, estatística, aquelas que faziam parte do curso. Já era uma aluna, vamos dizer assim, até multiplicadora, porque eu gostava de ajudar os colegas, quando o pessoal tinha dúvida, eu estava sempre lá ajudando. Então eu fiz um ensino técnico de informática depois, então eu enviei currículo para essa escola, para começar a trabalhar depois da faculdade. E aí eu fui chamada e acabei trabalhando na escola que eu fiz o técnico. E aí também depois dei aula no colégio de aplicação da universidade que eu estudei. Então eu passei pelas duas escolas que eu tinha ligação, tanto no ensino técnico como na faculdade. Fui bolsista na faculdade também no último ano. A universidade começou a implementar, junto com o colégio de aplicação da Universidade de Nova Iguaçu, começou a implementar no ensino fundamental a questão de dar aula para os alunos de informática para os alunos de ensino fundamental. Então eu comecei a fazer estágio, no último ano eu fiz estágio com esses alunos e acabei depois terminei a faculdade, já comecei a dar aula nas duas escolas, tanto no colégio de aplicação como na escola, no caso que eu fiz o curso técnico. Depois, em 2000, surgiu a oportunidade de fazer o concurso da FATEC. Eu fiz a especialização também na Unig, e lá eu tive contato com os colegas que já trabalhavam na FATEC, no João Luiz, que fizeram o concurso em 98. Então eles começaram a conversar, a falar do trabalho da FATEC, uma outra proposta, né, de escola técnica. Eu fiz o concurso em 99, mas fui chamada somente em 2000. Então já estava na área, atuando nessa área de informática. O que levou a senhora a escolher o curso de informática? Foi o interesse mesmo eu comecei a fazer aquelas aulas de digitação, né, programação, enfim, cursos, né, além do ensino médio. Na verdade, até lembrei agora, eu comecei a fazer esses cursos quando estava no fundamental. Comecei a fazer esses cursos. Aí, quando eu fui para a formação de professores, eu já tinha decidido no ensino médio, eu vou fazer informática. Porque eu gostei da área de programação, eu era a única da turma que tinha computador na época, o pessoal não tinha. Então, assim, eu acabei seguindo na área porque eu gostei muito dessa área. Identifiquei muito com a área de informática. Me identifiquei depois com a área de design, a área de web, porque a informática ela tem as suas áreas e a gente tem as nossas especialidades. Apesar de eu estar em design, estudar só na faculdade, na especialização, era só programação mesmo, o conteúdo. Mas quando eu fui dar aula já tinha a parte de design, softwares gráficos, comecei a ter contato com essa área, desenvolvimento de sites, aí a programação para o desenvolvimento, no caso dos sites. Então eu acabei indo para essa área e quando eu vim para cá, eu lembro que a coordenadora na época falou para mim, está precisando de professor de editoração eletrônica, que era a disciplina de design gráfico hoje. Você quer ajudar? Eu falei, não, posso ajudar sim, até porque eu já trabalho na outra escola e acabei ficando, eu e um outro colega, né, o professor Ademar,
que inclusive já faleceu, né? E ficamos trabalhando os dois nessa área de editoração eletrônica e design gráfico, essa parte de web, que assim, essa área realmente me chama muita atenção e eu gosto de dar aula. Como era a escola assim, na época que a senhora entrou? Gente, sempre foi muito boa. Sempre foi muito boa. Quando eu terminei a graduação, eu tinha na ideia, eu não pensava em dar aula. Eu pensava assim, se eu for dar aula, tem que ser de informática. Eu fiz formação de professores, mas queria trabalhar nessa área de tecnologia. Mas acabei fazendo um concurso para dar aula e quando eu vim para cá, eu falei, não, eu tenho que continuar dando aula, gente, porque eu identifiquei, não quero mais ficar nessa área de ir para empresas, assim, identifiquei, eu não consigo às vezes me ver ficar na parte de desenvolvimento, apesar de estar também nessa parte, eu gosto muito de dar aula, a escola é excelente, era uma das melhores do Rio na época, eu tirei onda com uma reportagem do jornal que falava muito bem do República, eu comecei, não estou indo para lá, gente, vou dar aula nessa escola aqui, ó. Então, assim, muito bom, assim, fez uma diferença e eu decidi, vou ficar dando aula, gosto disso, gosto de estar contribuindo com a escola e depois os projetos também, gosto muito de trabalhar com projetos, sempre gostei, até mesmo na escola privada, de orientação, de estar fazendo os trabalhos com os alunos durante as aulas, sai cada projeto assim maravilhoso. Logo em seguida eu fui convidada para ser orientadora, né? Surgiu essa oportunidade, a turma veio me procurar, queremos uma professora. Tem como você orientar? Isso foi em 2005. Só que eu não dava aula para eles de programação, eu dava aula para eles da parte de design mesmo, que tinha a parte de gráfica também, né? No caso no primeiro ano. Então eu falei, tá bom, eu vou orientar vocês nessa parte de programação também. Só que eles fizeram trabalhos tão maravilhosos durante a aula, que eu falei, por que quando a gente não for apresentar na feira, né, se inscrevemos para a Semana de Ciência e Tecnologia, a gente não faz uma exposição dos trabalhos de vocês. Eles ficaram, né, felizes, mas assim, muitos alunos não tinham computador, não tinham como imprimir. Eu acabei preparando todo o material para eles, falei, não, vocês vão apresentar sim. Então, na sala, a gente montou, tinha os computadores para apresentar a parte de programação, né, apresentar o projeto da feira e colocamos nas paredes os trabalhos deles, expondo. O pessoal ficou encantado com a exposição que eles fizeram durante a feira. Essa turma me chamou novamente, que eu dei aula para eles os 3 anos. Fiquei com pena deles, né, gente? Maturar 3 anos, assim, mas enfim. Aí eles me pegaram novamente no 2º ano. Pessoal, a gente quer fazer projeto para a feira. Tá bom. Aí eu orientei 2 grupos nessa turma e mais uma outra turma de 1º ano que eu dava aula de programação. Então foi a feira de 2006, eu orientei 3 projetos, ficava em 3 laboratórios. Foi assim, cansativo, mas valeu a pena, porque os alunos assim, fizeram trabalhos maravilhosos. Um dos grupos ganhou a feira naquele ano. Foi o ganhador, no caso, foi o melhor da coordenação de informática, o melhor da escola. Então fizemos camisa, né? Foi um envolvimento assim, foi muito legal a participação deles. E com conteúdos que eu naquele momento eu não ministrava para eles, mas eu tive que auxiliar. Foi a parte de programação para a web, que eu já trabalhava com eles, mas também teve a parte de banco de dados e programação desktop. E o outro grupo foi o grupo de 1º ano, que também foi a parte de programação que eu já trabalhava com a turma. Então foram 3, eu ficava em 3 laboratórios, né, orientando aqui os grupos. A escola era muito cheia nessa época. As feiras, os laboratórios de informática, todos ficavam lotados com projeto. Todos. Todos ficavam lotados, fora as salas. Nós tínhamos muitas turmas. Foi na época que estava na direção o professor Adriano, o Walter. Assim, eu até conversei com o Walter um tempo atrás, quando ele nos ajudou na direção no finalzinho de 2022. Eu nunca tinha falado isso para ele. Eu falei, olha, eu sempre admirei a gestão de vocês nessa questão de projetos e envolvimento com a escola. Porque eu fiquei impressionada até citei o professor Adriano, que ele foi em todos os laboratórios, olhar todos os projetos, acompanhava, queria saber como é que estava. E eu sou muito grata a eles, porque
eles me trouxeram para cá na segunda matrícula. Eu fiz 2 concursos, foi os 2000 e os 2002. Eu trabalhei no Centro de Informática do antigo CETEP, né, que hoje é CVT, funcionava lá no prédio da FATEC, perto do prédio da FATEC. Então a minha ideia era vir para cá por conta do horário. Então eu ficava nas 2 escolas, de manhã em uma, à tarde na outra. Surgiu a oportunidade, um professor que se transferiu e eles fizeram de tudo. Não, você pode vir, aí me trouxeram para cá, eu sou muito grata a eles por ter vindo, até porque eu já trabalhava com projetos na escola, então eu comecei a ficar direto aqui no República a partir de 2006, com as 60 horas. E assim, eu falei isso para o Walter, que eu gostava muito do perfil da direção, com esse envolvimento com os projetos da escola e incentivo aos alunos, aos professores para participarem. Então, sim, foi muito bom vir para cá e contribuir mais com a escola. O que levou a senhora a assumir o cargo de diretora? Gente, que pergunta, hein? Essa aí, eu fiz 24 anos de República, vou fazer 25, né, no ano que vem. E assim, eu sempre quis contribuir mais com a escola, eu sempre procurei contribuir com projetos. Esse período eu tive esses projetos, mas eu tive depois em outros períodos. Teve um projeto que eu me envolvi para a feira com jovens talentos, que entrou na minha vida jovens talentos nessa época, de um professor que estava com um projeto para jovens talentos, já tínhamos alunas que eram ligadas a jovens talentos, e ele me chamou e eu era a professora delas para orientar a fazer um site foi até para a escola, até que eles estavam começando a desenvolver, e eu fui a co-orientadora. Logo em seguida veio outros projetos que eu fui orientando, de aplicativo, enfim. Então eu sempre tive esse convívio. Eu nunca pensei em ser diretora da ETER, não. Eu sempre contribuí em sala como professora nas 60 horas. Mas aí um belo dia, a Cláudia Marques, após o meu aniversário, então assim, foi marcante. Meu aniversário foi no domingo, dia 25 de fevereiro, dia 26 de fevereiro a Cláudia entra em contato comigo. Tinha contato com a Cláudia, mas mais assim nos corredores, porque eu ficava muito nos laboratórios, então já conhecia por tempo, né, que a gente está aqui na escola, então ela ligou para mim e me convidou para fazer parte da chapa. Eu fiquei surpresa com o convite e até honrada, eu nunca pensei que alguém ia me chamar para fazer parte de chapa, não, ninguém nunca me convidou. Vou pensar, quando eu tenho que dar resposta, né, Cláudia, tem aquele jeito, era bom amanhã, né, você dá resposta. Então eu falei, eu vou pensar, porque a gente tem que tem todo o processo, tem que montar o plano de gestão, ver como é que vai ser o trabalho, para apresentar, fazer inscrição, ver se vai ser aprovado para, no caso, concorrer. E eu resolvi aceitar, falei, vou ter que orar primeiro, ver se é da vontade de Deus que eu fique, não. E eu falei, não, eu vou topar esse desafio e assim, eu não me arrependo de forma alguma de ter ficado, não. E fui justamente para o técnico. Aí eu tive que pensar, como eu vou trabalhar no técnico? Como eu posso contribuir? Só com a Semana de Cultura e Ciência e Tecnologia? Não, tem que pensar em outras coisas também que pode contribuir. Então eu comecei a me envolver com os eventos da escola, palestras, tudo que os coordenadores técnicos solicitavam, as semanas que tinham, e os coordenadores de áreas, enfim, aquilo que surgia de oportunidade, estava sempre envolvida e incentivando. Aí começam os projetos, né, da escola, enfim, nesse período. E senhora foi a entrada dos multiplicadores? Exatamente. Os multiplicadores, né, fez a diferença na nossa escola. Nós começamos em 2018, não sei se vocês sabem, com o pré-vestibular. Nós tínhamos o Preveste, foi uma iniciativa no caso da Cláudia. Nós tínhamos uma sala no 4º andar, 401, que foi depois da sala do multiplicador. Nós começamos com esse trabalho, assim que a gente entrou. A gente entrou em maio de 2018. Em determinado momento, a senhora também deixou de ser só da direção técnica e virou diretora do geral. Como é que foi? Em 2018 eu estava na direção técnica, em 2019 tive a oportunidade de mudanças, né, na equipe, de assumir também como co-gestora. Depois fiquei pensando como ia ser, né, ficar também no técnico. E assim, algumas pessoas que a gente convidou não aceitou ficar, não quiseram, né, por alguma razão. E eu fiquei pensando, como é que vai ser, gente? Vai vir a Semana de Ciência e Tecnologia. Estou como co-gestora, né, junto com a Cláudia Fabiana, no caso do pedagógico, e ser responsável também pelo técnico.
Aí novamente você tem que parar, refletir se realmente é, né, aquela questão, cada um tem as suas crenças, né, a sua religião, questão de espiritualidade, enfim, eu falei, vou orar para ver se é da vontade de Deus que eu fique ou não, e foi confirmado que eu deveria ficar no técnico. Eu falei, não, preciso realmente ficar no técnico, eu não vou deixar o técnico na mão. E foi assim uma experiência interessante, porque quando veio a pandemia que eu fui entender por que eu fiquei nos dois. Assumi, né, continuei no técnico, porque a rotina dos alunos foi para o remoto. Não tinha mais inspetoria lá nas plataformas, né, e cuidando dos alunos, colocando os alunos na sala, enfim, nessa rotina. Então, assim, a parte administrativa facilitou muito o conhecimento que eu tive ali, trabalhando com as pessoas do administrativo, conhecendo mais a escola na parte administrativa, facilitou muito o meu trabalho no remoto, em administrar a escola no remoto. Aí eu tive que aliar o administrativo com o técnico, porque eu gerenciava as plataformas da escola, cuidava dessa parte como gestor de TI. A gente teve a plataforma CCERT, teve a plataforma do Google depois, eu fiquei à frente disso, sempre auxiliada por outros colegas assim, da parte de supervisão, orientação, estavam sempre trabalhando juntos e contribuindo, e os coordenadores técnicos, né, cada um exercendo o seu papel, contribuindo de alguma forma. Então foi uma experiência que eu não me arrependo de ter ficado cuidando do técnico também. Eu tive a experiência de preparar a feira de 2020 online, de 2021, em 2022 nós tínhamos o período da eleição, que nós iríamos, no caso, sair, ia ter a eleição no final de 2021, acabou que não teve, a eleição foi para 2022 e foi prorrogando o prazo de mudança de calendário, por várias questões, a eleição foi em maio. Eu acabei ficando até o final, porque as minhas colegas acabaram não ficando, até porque é um desgaste imenso, né, também, estavam cansadas, enfim, cada um tem o seu posicionamento, mas eu senti assim no coração, vou ter que ficar até o final. Eu tenho essa missão, né, de estar na direção, então eu vou entregar para a próxima equipe. E acabou que o prazo se prorrogou, eu acabei ficando até final de junho, estava em sala de aula, já estava em sala, porque o meu horário já foi montado para entrar em sala naquele período. Mas eu tive que administrar esse tempo de sala de aula, de direção, e convidei a supervisora Angélica para ser co-gestora, para me ajudar na parte pedagógica. Nós tivemos a experiência, inclusive, de outros professores auxiliando na reta final, em janeiro, porque o período, né, que a gente já estava saindo de trânsito, que a gente chamou de equipe de transição, convidamos o professor Walter, a professora Rúbia, temos alguns que nos ajudaram nessa reta final. E assim, eu sou muito grata a eles por eles terem estado ali com a gente até o final, nos auxiliando. E foi assim, uma experiência que eu não me arrependo de forma alguma, né? Tem gente que fala assim, me arrependo de fazer isso. Não, na direção, assim, foi uma experiência de 4 anos e 2 meses, que assim, eu cresci muito profissionalmente, aprendi muito, conheci mais a escola. Então, assim, foi uma experiência muito boa, foi um desafio e uma missão, né, que foi cumprida. Bem assim, teve alguma coisa que a senhora gostaria de ter feito, além, assim? Sim, até mesmo, teve várias. Eu estava conversando com a Cláudia, poxa, a gente não conseguiu fazer isso, fomos lembrando algumas coisas que a gente conseguiu fazer por causa da pandemia, né? Nós tínhamos muitos planos para a escola naquele período, mas infelizmente não teve como fazer, como realizar, porque nós não estávamos no presencial. Quando a gente voltou em 2021, foi essa coisa do presencial e online ao mesmo tempo. Em 2022 a gente já estava saindo. Assim, com relação à feira, eu já estava planejando a feira de 2020, já fazer a proposta de fazer algo diferente, algumas coisas diferentes que não teve como fazer. Mas veio a experiência de outros projetos. Quando eu estava saindo, né, praticamente da direção, estava na direção 2022 já como diretora geral, veio um grupo de alunos lá de jogos, que eram meus alunos e que não estavam sendo mais meus alunos, porque eles mudaram de lado, e falaram, professora, a gente queria que você orientasse a gente no projeto da Onda. Você topa? Eu falei, meu Deus, eu estou aqui na direção geral, e agora eu vou ter que orientar um grupo, né, para a feira, e eu fiquei tão feliz com aquilo, porque vocês não têm outro professor para convidar? A gente até tem, professora, mas a gente queria que fosse você. Eu falei, então tá.
Eu vou topar essa, na reta final da direção, fiz a inscrição deles, começamos a desenvolver o projeto, que foi para o multiplicador, a proposta, que é o Multiapp, né, um aplicativo para o projeto multiplicador, em que os alunos teriam acesso a vídeos e conteúdos. Então, quando não tiver o aluno como monitor e atendimento, ele pode lá acessar o aplicativo. Alunos de primeiro ano de jogos que começaram esse trabalho e continuamos, fomos premiados também. O multiplicador já tinha sido premiado lá em 2019, quando nos inscrevemos para o Prêmio Paulo Freire, no final de 2019. Nós fomos premiados com o projeto, nesse primeiro Prêmio Paulo Freire, promovido pela LERJ. E novamente nós fomos premiados com o Multiapp na Onda. Ficamos entre os quatro primeiros, né, do país. Ficamos aguardando a premiação de quem ia ficar em primeiro e segundo, né? Que a premiação foi no ano seguinte, que foi no ano passado. E nesse período que nós estávamos aguardando, eu cheguei para ele: gente, vai ter o desafio Liga Jovem do Sebrae. Vocês não querem participar, não? Vamos ver como é que é o primeiro. Aí eles pegaram o edital. Ó, vocês decidem. Estou trazendo a proposta para vocês. Não, nós vamos querer sim. Então, participamos do desafio Liga Jovem. Para nossa surpresa, ficamos entre 100 melhores do país. Foram mais de 1.200 equipes. Foi assim uma surpresa para a gente, né? Assim, o trabalho deles, aquilo que eles fizeram, desenvolveram em sala de aula, sendo reconhecido, representando a escola. Foram 2 escolas da rede que foram representadas no desafio Liga Jovem. Foi o nosso grupo e o grupo do JK. Fomos lá para São Paulo no ano passado, passamos uma semana lá participando do evento, com palestras, apresentação do projeto. Não fomos para a final, mas foi uma experiência assim, que eles vão levar para sempre, né? De participar de um evento como esse. E o grupo do JK, inclusive, ganhou, representando a FATEC, foram lá para Madrid, o prêmio final, no caso, foi para Madrid. E a Onda, nós fomos para a premiação em Gramado. Nós ficamos em segundo lugar como escola pública, primeiro e segundo lugar de escola pública, né, que teve, o terceiro e quarto lugar foram as escolas privadas. Nós ficamos em segundo lugar e fomos aí finalmente premiados no desafio Liga Jovem. Nós ficamos entre os 100, mas em Gramado, né, e na Onda, nós ficamos, no caso, em segundo lugar. A Leila até foi junto comigo nessa viagem, nessa empreitada, representando o projeto multiplicador. E depois continuamos com o projeto, outros projetos da escola. Entendi nada, professor. Vou ter que cortar isso depois. Desculpa. Quais são os planos para o futuro? Ah, tá. E ele não esquece de perguntar sobre a diferença dos alunos. É isso que eu ia perguntar agora, né? Se a senhora falou dessa pergunta, você quer fazer que ela falou? Qual que eu vou? Os planos para o futuro. Deixa eu ver ela. Mas não, qualquer coisa a gente fala lá com a... Eu levo você lá na sala. Obrigada, professora. Estou falando, estou com a pessoa ideal. Quais são os planos para o futuro? Os planos, tanto o multiplicador, né? O multiplicador uma das metas é montar o site do projeto. Eu já estou falando há bastante tempo sobre essa questão do site, formar um grupo de alunos e montar de repente o site, que é interessante ter. O Multiapp, estamos vendo a possibilidade de continuar com o projeto, porque os alunos agora estão no terceiro ano também. Eu estou já orientando outro grupo, que sempre aparece, né? Um aluno, né? Um grupo querendo orientar, que é o meu grupo que eu orientei no ano passado, a mesma turma assim, né? Que assim, maravilhosa, que eu tive tanto no primeiro como no segundo ano, que hoje eles estão um grupo está na 3281, outro grupo está na 3181. E eles me chamaram novamente para dar continuidade ao projeto que eles apresentaram na Semana de Cultura, Ciência e Tecnologia. Foram 2 projetos apresentados pela mesma turma, nós ficamos no mesmo laboratório. E eles querem continuar, participar de feiras, representando, no caso, até mesmo representando, né, a escola. E assim, eu estou seguindo com eles nesses projetos. Assim, a ideia é continuar contribuindo com a escola, tanto em projetos como em sala de aula, no projeto multiplicador, como orientadora. Em direção? Na direção, se for da vontade de Deus. Assim, eu não tenho essa pretensão de, eu tenho que ser diretora, não. Se
e sei lá, não sei se isso aí vai depender daquilo que vier, né, posteriormente, assim, mas eu vou continuar contribuindo com a escola. Outra coisa que eu queria acrescentar é o legado que a nossa equipe deixou, de projetos, de envolvimento com os alunos, de parceria, no caso, com os outros projetos da escola, parceria com os professores que querem contribuir, no caso, com o projeto, sistema escolar, que começou em 2018, quando nós entramos. A escola, no caso, só tinha as planilhas para controle da secretaria, para controle de notas, enfim. E chamei 2 colegas, professor Biancovilli e professor Ricardo Frederico, se não que topavam fazer um projeto no sistema para a escola. Eu estava no técnico nessa época, mas acho que eu fiquei toda a gestão, no caso, na direção técnica também. E começamos a desenvolver o projeto. 2019 ficou somente na equipe eu e o professor Frederico, por conta do horário, o professor Biancovilli acabou continuando conosco. Estamos com o sistema até hoje. Foi assim um ganho para a escola, de você ter um sistema, de você chamar pessoas capacitadas para desenvolver, professores da escola, que já conhecem a escola. O sistema foi desenvolvido para a escola. É tudo aquilo que o República, no caso, precisa. Em 2020, estávamos no remoto, como nós iríamos lançar as notas dos alunos, os conceitos, aquilo que a gente estava desenvolvendo. Diário de classe digital. Foi implementado o diário de classe digital em 2021, começamos esse trabalho. Então, diário de classe, no caso, é digital. Então, deixamos esse legado de sistema, de projetos, de premiações, o curso de jogos se destacando. Todos os cursos faz a sua parte, né, se destacam de alguma forma, mas o curso de jogos tem feito a diferença nas feiras, inclusive apresentando a escola fora. De ganhar prêmios, de estar sempre envolvidos na construção de aplicativos, de jogos, que é uma área que é a única escola da rede que tem esse curso, jogos e redes. Os 2 cursos só tem no República. E eles têm contribuído, têm feito um excelente trabalho. Eu continuo com esses alunos orientando, prosseguindo, no caso, com o trabalho, com aquilo que eles querem desenvolver. Então, é continuar com o projeto, continuar em sala de aula, não tem aquela coisa, eu tenho que estar na direção da escola. Eu posso contribuir em outros locais, não preciso estar necessariamente na direção. Então, eu lembro que até me convidaram para fazer parte da chapa, né, da eleição, a última eleição, mas eu falei, não, gente, não quero agora, tenho outros planos, outros projetos, quero me dedicar mais à parte profissional também, crescer mais nessa área, preciso me aprofundar mais, para melhorar até mesmo as aulas, enfim, e contribuir mais com a escola. Para a gente poder fechar agora a entrevista, o que a senhora notou de diferente dos alunos de antigamente para os de hoje em dia? Olha, é outro perfil, né? Os alunos, assim, questão do celular, né? Redes sociais. Isso aí, né, faz muita diferença, né? Porque as redes sociais é maravilhosa de você trabalhar, a internet, vamos dizer assim, maravilhosa você trabalhar durante a aula. Eu uso com os alunos durante a aula para entrar nos insights e fazer pesquisa sobre diversos assuntos ligados à aula, postagem do Clécero, né, trabalho do Clécero também com eles, para postagem no caso dos materiais de comunicação, enfim, ajuda muito na comunicação, no trabalho, mas ao mesmo tempo é aquilo, se você não souber administrar seu tempo, você se perde, todo mundo, não é só os alunos não, os adultos também. Quando você vê, você está ali, daqui a pouco você está no WhatsApp, aí você está no Instagram e está não sei aonde e esqueceu, passou o tempo, você não conseguiu produzir. Então, hoje em dia, essa questão da gestão do tempo é fundamental para os estudos, para ter disciplina, para focar, o foco naquilo que você tem que fazer. Então, a diferença no caso é mesmo essa de o perfil é outro, né? O contexto que a gente está. Nós ficamos 2 anos na pandemia, os alunos o tempo inteiro usavam o celular e as plataformas, a comunicação era assim. Nós criamos até um e-mail de suporte. E como é que os alunos iam tirar dúvida com a gente? A secretaria até funcionava, mas não tínhamos todos os funcionários por conta da pandemia, então o atendimento era até tinha agendamento por
por causa do distanciamento, orientação, supervisão, não tinha aquele atendimento, então as meninas, né, que a gente fala, as meninas ficavam lá atendendo os alunos no WhatsApp, e os responsáveis, criamos um e-mail de suporte, respondia todos os e-mails que os alunos mandavam, encaminhava para os coordenadores para orientação, supervisão. Essa parte de gestão, né, de TI, que ficou sob a minha responsabilidade, criação das salas do Glécio. Então, assim, foi outro momento. Os alunos vêm de lá já com uma outra mentalidade, já sabem usar os aplicativos, já sabem, conhecem vários sites, porque nós proporcionamos isso para eles. As trilhas de aprendizagem a gente colocava lá. Acessa ao vídeo, assiste esse vídeo, baixa um PDF, baixa um artigo, aquilo que a gente colocava como orientação daquilo que eles tinham que fazer para nos entregar e apresentar. Então, os alunos nós temos um outro grupo de alunos. E é isso que eu falo com os colegas, assim, que a gente às vezes tem que fazer algumas mudanças na forma como você vai trabalhar, porque eles ficaram 2 anos em casa, assim, né, tendo contato com tudo. Tanto que o exemplo, o jornal, nós tínhamos as lives do jornal A Voz da República, que eles chamavam os convidados, tem até o YouTube deles, e aí criamos a rádio do jornal. A rádio, no caso, eles faziam programação lá no YouTube, chamavam os convidados, era muito interessante, era até a Tainá, né, que começou junto com os alunos, junto com o professor dos Carlos, a fazer esse trabalho. Então eles tiveram acesso a vários aplicativos e sites. E a diferença, no caso, que eu vejo os alunos têm que ter foco, todo mundo, focar, gestão do tempo, produtividade. Hoje as empresas pedem profissionais que tenham criatividade, que aprenda a trabalhar em equipe, compartilhar, coisa que o multiplicador faz, né, de trocar ideias, compartilhar, ajudar os colegas. Eu fiz um trabalho em 2011 aqui na escola, que foi do mestrado, terminei o mestrado em 2011, a pesquisa foi aqui. O tema foi o WebQuest, que é a metodologia de pesquisa. E os alunos foram turmas de 2º ano a disciplina hoje de FW2, então, que é de informática. Então, os alunos tinham que desenvolver o site naqueles temas. Tinha um site que foi desenvolvido pelos alunos de 3º ano, que eram meus alunos que eu convidei para desenvolver o site, que vinha lá a proposta daquilo que tinha que fazer. Só que, além disso, nós trabalhamos usabilidade e acessibilidade, que é um assunto que tem que ser aprofundado, que tem que ser trabalhado no curso a parte de desenvolvimento de sites. O site é acessível, o site apresenta recursos de usabilidade. Então, como nós entramos em maio de 2018, o ano letivo terminou em abril, então nós estávamos em sala e na semana seguinte nós estávamos na direção. Nós tivemos um período de greve, ocupação, então teve essa mudança no calendário, então nós terminamos o ano letivo em abril. Foi assim uma experiência de você estar em sala de aula numa semana, na outra você está na direção, né? Eu e o Cláudio, nós temos 2 matrículas, então a gente ficava uma parte na sala e outra parte na direção. O multiplicador surgiu, na verdade, em 2019. O inspetor Félix apresentou para a Cláudia, né, como diretora, apresentou para ela a proposta de nós convidarmos os alunos que têm assim, facilidade, que gostam de ajudar os colegas para ajudar nesse projeto. Aí surgiu esse nome, Projeto Multiplicador. Temos uma identidade visual, os próprios alunos criaram um logo, fizemos depois as camisas também. Então, eles começaram a se envolver com o trabalho, funcionavam na sala 401, tínhamos horários de atendimento, assim como a gente faz o trabalho hoje, os alunos ficarem de plantão auxiliando os colegas. Foi assim, fez uma diferença imensa na nossa escola, porque foram alunos de 1º ano que começaram esse trabalho, trouxeram-se, que contribuíram com a escola. E veio a Semana de Cultura e Ciência e Tecnologia novamente. Resolvi mudar a proposta da semana e apresentei, no caso, para as pessoas que quiseram nos ajudar, o pessoal da escritoria, direção pedagógica, de, ao invés de fazer palestras na semana, que é o que a gente fez no 2018, junto com as apresentações, fazer uma abertura no teatro. Isso foi interessante, porque eu lembro que eu estava na sala da direção e fiquei, por
que a gente não faz uma abertura no teatro, né? Aí entrei em contato com o pessoal da FATEC para saber como é que fazia para reserva. Aí eles, tem disponibilidade, vamos reservar. Aí fizemos a reserva, depois, gente, eu fiz a reserva no teatro, não pensei nem o que eu vou fazer ainda, né? Mas tem que fazer algo agora, tem que fazer algo diferente. Aí fizemos a abertura, teve a participação da escola de teatro aqui. Eu conversei com o coordenador Marco Aurélio, que trabalhou comigo no Centro de Informática, ele é coordenador. Ele chamou uma equipe de ex-alunos que tinham que preparava as peças, né, aí fora, já estavam no mercado e vieram, fizeram a apresentação da peça. Chamei a professora Michele, de espanhol, para apresentar o trabalho que ela faz, no caso, no NEL. Ela falou sobre o trabalho. O multiplicador veio também, no caso, apresentar, né, o Félix, a Leila, os alunos foram falar como é o projeto multiplicador. Então, a ideia foi apresentar os projetos que a escola tinha e mais a parte cultural, que é a Semana de Cultura, então vamos chamar dentro do campus. Eu queria que fosse incentivar e até mesmo os alunos conhecerem o que a gente tem aqui dentro, os cursos que a gente tem aqui, aquilo que eles podem usufruir estando aqui. Então, assim, foi assim, uma experiência, né, não dá nem para explicar, foi muito boa. Mas teve um detalhe, tem que ter uma palestra, né? Vamos ter uma palestra de abertura? Eu convidei uma pessoa para vir, estava tudo certo, ela passou a palestra, o tema foi Jovens Talentos, o tema da palestra. Isso, aí quando foi a abertura seria na terça, a arrumação da escola na segunda, na terça a abertura de manhã, à tarde a gente começaria a apresentar e o resto da semana seria a apresentação e na sexta a arrumação. E aí a pessoa entra em contato comigo, não posso ir, segunda de manhã. Fiquei, gente, como é que eu vou fazer? Eu não tinha pensado no plano B, né? Aí eu falei, gente, esqueci desse detalhe do plano B. Lembro que de Marina, a supervisora, ficou de ler como a gente vai fazer agora. Eu vou arrumar alguém para te ajudar, vamos ver se a gente consegue alguém, não conseguimos. Eu fui para casa, eu vou ter que fazer isso. Como é que vai ser agora? Então eu fiz a palestra, a primeira vez que eu fiz uma palestra no teatro. Tive que preparar a palestra para eu chegar em casa e poder fazer a palestra no dia seguinte. E a organização foi pelos alunos. A proposta foi chamar os alunos para ajudar na organização do evento. Nós fizemos inscrição, tinha a comissão, vamos fazer inscrição, os alunos multiplicadores atuaram, né, nessa organização, o Grêmio participou e outros alunos de terceiro ano, meus alunos até mesmo de terceiro ano, vieram para ajudar. Foi uma surpresa, eu fiquei, gente, será que os alunos vão se interessar de querer ajudar na organização? Ficamos surpresos com a quantidade de alunos que apareceu no dia da reunião na sala de vídeo querendo participar. Dividimos em equipes, fiz uma reunião com o Grêmio, e apresentei como a gente pode dividir. Temos a secretaria, as secretarias de vocês, essas equipes, não, tá ótimo, então vamos agora divulgar e vamos chamar o pessoal para participar. Foi muito bom, foi uma experiência eles organizando, ver os alunos em logística, decoração, comunicação. Utilizamos a sala que é do NEL como nosso ponto de encontro, né? Nós chamávamos de QG, né? Os alunos ficavam, nosso QG. Então ali nós colocamos computador, colocamos impressora, aí o pessoal da comunicação ficava ali postando no Instagram, aí foi criada a página do Instagram, já tinha no Facebook, eu já tinha criado, mas aí foi criado no Instagram. Então eles ficavam ali tirando as fotos, fizeram os vídeos de abertura no teatro. Então teve esse envolvimento, uma organização assim, as empresas que a gente chama para colocar um stand e apresentar os projetos, né? Teve faculdade, teve professor apresentando o livro que tinha lançado, foi o professor Luiz Carlos de Literatura, que é o criador do caso do jornal, que trouxe o jornal para a nossa escola, e foi assim, foi gratificante ver a participação dos alunos. A premiação deles foram passeios, os alunos, os grupos premiados nas categorias. Vamos fazer coisas diferentes, vamos levar eles para passeios. Fomos na Cidade das Artes com o pessoal de produção de moda, que ganhou uma das categorias, mais um grupo de eletrônica. Fomos também no Museu do Amanhã, com outro grupo, no caso, que ganhou. E depois nós fizemos um passeio marítimo com os alunos multiplicadores que atuaram e todos aqueles que ajudaram na organização foram convidados aí.
Então foi assim, um grupo enorme de terceiro ano, inclusive os alunos de terceiro ano de informática para a internet, que não teve esse curso na nossa escola, e assim, eles participaram da organização, na parte de design e comunicação, cada um uma área, tinha recepção também na feira, e nós demos assim, claro, né, cada equipe tinha uma pessoa orientando, a Leila, o Félix, né, que ajuda no multiplicador, Fernanda, que estava com a gente também, outros inspetores auxiliando nessa parte da logística, de organização, como é que vai ser a organização das salas, que a gente usou as salas e laboratórios, como vai ser a questão da distribuição de cadeiras e mesas, a escola lotada, assim, foi assim, quase, não lembro mais o exato número, mas deve ter sido quase 100 grupos que apresentaram o projeto naquela época. Foi um movimento na escola, foi muito bom. E aí veio aquela coisa, vou fazer umas coisas, vamos continuar com o nosso trabalho em 2020? Pensei em fazer algumas coisas, comecei até a fazer orçamento, aí ia marcar uma reunião com o pessoal da comissão que ajudou, o pessoal que ajudou o Grêmio, porque eles já chegaram o Grêmio no primeira semana de aula, em fevereiro. Pessoal, a gente tem que começar a planejar a feira. Eu falei, vamos, é um Grêmio muito atuante, muito parceiro. Vamos começar a planejar a feira. Vou marcar a reunião com vocês, marcamos uma recepção com o pessoal do multiplicador. Íamos ir fazer as premiações, porque não teve como fazer a premiação em 2019 por conta do calendário. Foi no final de novembro a feira. Então tínhamos planejado tudo, veio a pandemia. Então, assim, a gente não pôde fazer nada daquilo que a gente tinha planejado para aquele ano. A feira já foi diferente, 2020 foi tudo virtual, teve a montagem do site, né? Foi até eu que montei o site para postar, no caso, os trabalhos, alunos fizeram vídeo, teve inscrição, tudo online, professor, né, avaliando os alunos lá nos formulários, depois teve a abertura da feira, tem esses vídeos todos, tanto no YouTube da escola como no Facebook, o professor Emanuel sempre presente, auxiliando, e a direção pedagógica, né, Fabiana, Cláudia, supervisão, orientação, participou na mediação das lives que teve, foram várias lives, diversos assuntos abordados, de pessoas de fora, educadores, pessoas até que estudaram comigo, que eu convidei. Depois, em 2021, já não teve como fazer esse tipo de trabalho, porque a gente estava retomando, os professores estavam nas plataformas e ao mesmo tempo em sala de aula presencial, não teve como desenvolver projeto com os alunos. Aí veio, como a gente vai fazer? A gente tem que fazer a feira, porque seria o nosso último ano, inclusive, na gestão. Aliás, nós ficamos mais tempo do que estava previsto. A gestão são 3 anos. A gente entrou em 2018, ia ter eleição no finalzinho de 2020, mas aí não teve como ter eleição, porque nós estávamos no remoto, todas as gestões tiveram que ficar mais de um ano. Então nós ficamos em 2021. Como a gente vai fazer a feira se a gente não conseguiu desenvolver projetos com os alunos por causa desse retorno? As aulas tinham que ser por escala. Assim, eu fico feliz de ter deixado, junto com a minha equipe, né, gestora, esse legado para a escola, que eu citei no caso depois da entrevista, com relação à feira também, que teve propostas diferentes, cada ano foi uma proposta. Em 2022, nós ainda tivemos o aniversário da escola. Foi uma das últimas coisas que nós proporcionamos aqui na escola. Foi uma semana de palestras. O Centro de Memória estava presente, fazendo tour, teve caminhada, corrida, foi organizado pelos alunos novamente, pelo jornal, pelo Grêmio, sempre eles participando. E tínhamos que encerrar a gestão em maio com o aniversário da escola, que foi justamente o período que estava tendo a eleição. Foi muito bom estar na direção da ETEF, muito bom a gente contribuir com a escola e pensar sempre como a gente pode contribuir e chamar o aluno a se envolver, a participar dos projetos, multiplicador, jornal e os outros projetos que nós temos aqui. E aquilo que o aluno quer desenvolver em sala de aula, inclusive, para participar das feiras. Muito obrigada pela participação, professora. Obrigada a você. E a gente espera poder presenciar mais vezes para poder fazer uma Muito obrigada. Obrigada.